Meu nome é Gisli Coelho, eu sou um dos autores da coleção Ciências Conviver. Esse primeiro momento de conversa é um momento para deixar claro, né, alguns objetivos que têm que ser levados em consideração quando se olha esta obra. Um dos objetivos que eu considero extremamente importante é fazer novas reflexões em relação aos grupamentos de alunos. Já há alguns anos nós temos uma preocupação bastante forte com esta questão. E passamos, durante muitas etapas, apenas por momentos em que se juntavam os alunos e se promovia a possibilidade deles trabalharem juntos. Nesta coleção, a nossa preocupação vai além. A nossa preocupação é, à medida que eu agrupo alunos, eu posso estar propiciando uma capacidade maior de pensar, desenvolver o pensamento, tanto individual quanto o pensamento para reflexões coletivas. Esse é o objetivo forte, importante, de retomada. Outra questão bastante importante é pensar que quando nós abordamos uma disciplina qualquer nos dias de hoje, nós precisamos levar a sério, precisamos nos preocupar de forma muito intensa com o entorno desse aluno. A questão da cultura, o lugar onde ele vive, os referenciais que ele já traz para a escola. É pensando basicamente nessas questões. E também num terceiro ponto, que é a articulação dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, que vocês então poderão observar algumas questões a partir de agora relacionadas a esta obra. As aberturas das unidades trazem duas características. Uma característica é a imagem, muito forte e marcante, que pode aparecer na forma de uma grande ilustração, como este exemplo que vocês têm nesta imagem. A outra possibilidade seria a foto ou conjunto de fotos e a terceira o infográfico. O infográfico apresenta uma relação entre imagem e texto muito articulada e bastante interessante. Outra coisa que vocês vão poder observar nas aberturas das unidades é a seção que nós chamamos de primeiros contatos. Nessa seção primeiros contatos, nós temos uma sequência de questões, como vocês podem observar, e a função dessa sequência de questões é propor um espaço para que o aluno faça uma exposição das suas representações sociais. O que são as suas representações sociais? São as informações, os conhecimentos que eles já trazem a respeito dos assuntos que vão ser trabalhados ao longo da unidade. A expressão representação social é mais ampla e mais interessante do que conhecimento prévio, porque ela leva em conta que esse aluno tem uma história, tem um lugar e que este lugar tem uma cultura que é própria. Levantar conhecimentos prévios em diferentes locais certamente faz com que as crianças tragam informações que também são diferentes. A coleção de ciências apresenta espaços demarcados ao longo das sequências didáticas. Esses espaços são chamados de sessões. As sessões nos propiciam a possibilidade de articular conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais e também o que nós denominamos habilidades de pensamento. Quando nós nos referimos a habilidades de pensamento, nós estamos tratando do ensinar um aluno a comparar, a observar, a explicar, a analisar de forma articulada para que o seu pensamento possa se desenvolver. Essa referência nós fizemos no começo em relação à questão da apresentação desta coleção. É bastante importante, por exemplo, uma sessão como esta, que é a sessão Você Sabia. Ela não só apresenta para os alunos a possibilidade de conhecer algumas curiosidades, mas também ampliação dos assuntos que estão sendo trabalhados e, além de tudo, possibilidades em termos de conteúdo. No caso, especificamente, vocês podem ver que é muito forte aqui a questão do conteúdo atitudinal. Da mesma forma que a sessão Você Sabia, também a sessão Um Passo a Mais, que vocês podem ver aqui ao lado, é uma sessão que articula, no caso do Um Passo a Mais, de forma ainda mais destacada a questão das habilidades de pensamento. Por meio da sessão Um Passo a Mais, os alunos terão uma possibilidade variada de trabalhos com habilidades de pensamento. E se nós pudermos destacar as questões principais em relação a ela, eu diria a vocês
que ela tem uma função de retomar o que vem sendo trabalhado, né, de forma parcelada ao longo da unidade, mas ela também tem uma função bastante importante, que é trazer situações novas. Então, aplicar o que já foi aprendido e o que está sendo desenvolvido em uma nova situação, o que certamente é um desafio bastante importante em termos da construção da aprendizagem. A atividade prática é considerada uma forma de trabalho muito própria da área de ciências. A nossa preocupação é apenas não focar esta possibilidade de trabalho apenas no experimento. Dessa forma, então, o que se pensou foi propor para as crianças atividades em que elas pudessem utilizar o próprio corpo, utilizar alguns instrumentos, na verdade manipular materiais, e toda vez que isto acontecia, nós então denominamos atividades práticas. Eles não só então realizarão experimentos, mas também realizarão construção de modelos e o que nós chamamos de simulação. No caso específico dessa página que está sendo observada, as crianças estão trabalhando com o corpo. Bastante interessante pensar que a atividade prática não só deve ser vista como um momento para que se trabalhe a observação, a comparação, um registro muito bem feito e acompanhado, um espaço de conclusão do qual todas as crianças possam participar, mas que também possa ser visto como um espaço para se trabalhar questões atitudinais. Observando-se com bastante cuidado esta página, este conjunto, esta dupla de páginas, fica claro que aqui nós estamos propondo às crianças brincar com o corpo e respeitar a individualidade, respeitar aquilo que cada um deles pode realizar. Todas as unidades da coleção de ciências, elas terminam numa sessão que recebe o nome de Refletindo Mais. Sessão, tanto quanto as outras, de grande importância para que nós possamos pensar num espaço de ampliação do desenvolvimento das habilidades de pensamento, da atividade em grupo e da articulação entre os conteúdos. Quando vocês observam a sessão Refletindo Mais, que está exposta aqui, fica bastante claro que há uma preocupação grande com a retomada do que os alunos já puderam aprender. Então, normalmente, o que se vai encontrar, há pequenas diferenças em termos de uma ou outra situação de atividade, dependendo da série, mas basicamente o que se vai encontrar é uma sequência de etapas que propicia que o aluno possa retomar o trabalho que foi desenvolvido ao longo da unidade. Ao que é que eu estou me referindo? Na verdade, né? Ao longo das unidades de ciências há uma preocupação para que o aluno ocupe o espaço que nós chamamos de canto de ciências. O que é esse espaço? É um cantinho qualquer em sala de aula em que o professor vai instituir 3 coisas importantes: um mural para ciências, uma pasta para ciências e uma caixa de papelão. Função desses 3 lugares: guardar e organizar materiais e poder fazer com que o aluno não só se preocupe em cuidar desse material coletivamente, mas poder olhar para ele, retomar, ter momentos em que possa estar revisando isso sozinho, junto com o colega. O que vai acontecer ao final da unidade? Tudo isso que foi construído é puxado novamente para esta sessão Refletindo Mais. E aí as crianças vão, a partir desse material, construir uma nova atividade, que é uma atividade de fechamento e coletiva e de grande importância. Porque o Refletindo Mais, além das questões que eu já citei, é extremamente importante. Aqui ao lado vocês podem observar que aparecem as crianças realizando a atividade. Isso pode ocorrer na dupla, no grupo um pouco maior, mas sempre a finalização é coletiva. A importância do Refletindo também está no fato de que é um momento em que os alunos vão poder ter um contato com a comunidade. O que nós estamos chamando aí de comunidade? Os colegas da classe ao lado, de outras salas, os funcionários da escola, os pais, outras pessoas que podem ser convidadas. Mas qual é a questão fundamental? Os alunos puderam fazer uma retomada do seu material construído ao longo da unidade. Os alunos puderam se organizar em grupo e, na retomada, criar um outro espaço de trabalho, que também tem a preocupação com a ludicidade. Isso é uma questão importante. E os alunos poderão, ao longo dessas atividades que estão sendo aqui desenvolvidas, se preparar para se expressar contando o que aprenderam.